Señor mi Dios, mi Padre, bendito eres tú, Señor, en este momento entre en esta live, Padre, que las personas que vayan a entrar, Señor, no se salgan de la misma forma. También ayúdame, Señor, direccionar para poder leer tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Habla con nosotros por medio, Señor, de ese instrumento, Señor. Utiliza mi boca para hablar cosas que edifiquen, Señor, y no que destruyan. También abençoa, Señor, ese trabajo. Tira, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, Señor, familia, que esta live sea abençoada también, Señor. Las personas que vayan a entrar aquí sean personas, Señor, que vengan a consumir, Señor, mi contenido, abençoar, porque yo sé que son personas que me abençoarán de alguna u otra forma, mas también que salgan edificadas, Señor. Seas tu Espíritu Santo de Dios hablando por mi boca y no permita, Señor, que yo venga a hablar palabras torpes. Perdónanos, Señor, de todo mal y guíanos, Señor. Estamos contigo en esta hora, entrega, Señor, este momento que estaremos en vivo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Boa noite, tudo bem? Boêmio, boa noite. Buenas noches. Como está? Tudo bem? Como você está? Ou como está? Estou aqui fazendo crochê. Eu estou fazendo crochê, fala em espanhol ou português? Porque aqui a gente fala em duas línguas. Olá, Kevin, como estás? Bienvenido. Giovanna, hija, tráeme un travesero aquí para mí, por favor. Darwin, buenas noches, buenas noches. Giovanna, Giovanna, Giovanna. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Ay, gracias, Darwin. ¿Qué? Curtiu? Hola, CC, gracias. Obrigada. Como você está? Bora conversar, gente. Vamos a conversar. Eu estou aqui haciendo unas bases para este trabajo aquí. Estoy haciendo unos soplar. Entonces estoy haciendo esas bases. Voy a combinar todas las bases hoje. Para dar início também a outro trabalho, a finalização de outro trabalho que eu estou confeccionando também.
Hija, tráeme una almohada, por favor. Eita, e aqui são as 8h40. Y se me hace muy difícil hacer live por causa de la luz. Normalmente tenemos que estar viendo de frente y entonces la luz me afecta bastante. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo estás, chama? ¿De dónde me estás viendo? Cuéntame. Bora curtir a live, gente. ¿Qué pasó? Vem aqui, vem. Não, você pode vir aqui. Eu tá doendo muito, tá doendo. Vem. Sai. Não sei se arregala não, vem. É sim. Me dá um beijinho. Me dá um beijinho na minha cabeça, tá doendo? Não pode sair. Não vai tumbar a live. Nossa, entra! Não, porque vai tumbar a live. Tirar essa luz. Ai, não, tirei a luz porque se ve mejor con la luz, pero mis ojos están doliendo y demás. Con la luz se ve mejor, pero cuando uno, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo miopía, nos ponemos a ver muy tono directo a luz y comienza a doler. Entonces mejor estaba comenzando a doler, entonces me lo por enquanto así, ¿no?
Tem suco aí. Cada que eu termino um soprar, eu vou fazer uma leitura. Tá com sono, não? Não. ¿Qué pasó? ¿Le digo a TV? Oi, Elizabeth! Ai, Senhor, repreendo no nome de Jesus, sobre a cabeça, para que ela bendiga, Senhor. Tira toda a dor, Senhor, me agradeço, Pai.
Olá, Jocelyn. Como está? Boa noite. Olá, gata. Como está? Buenas noches. Uma caixa de gatinho. Mamãe, Hum? é uma caixa de gatinho. Oh, tá. Que bonito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olá, Isa! Hum? Eu vou fazer xixi. Bambi. Mas me protege. Espera, vou beijar. Vou beijar em todo mundo. Vou beijar em todo mundo. Deixa. Hum.
Ouvi. Que é isso? Olha, Fernanda, como está? Bora curtir a live, gente. Vou terminar aqui, porque depois que eu terminar aqui, eu vou fazer a leitura. Ontem eu tava fazendo a leitura. Então, eu vou terminar ela hoje. Extremamente obeso, gente. Cansado, né? Cansado não, cansado, né?
gente tem que fazer uma pessoa de Natal. O biscoito de uma pessoa. É um biscoito de Natal de uma pessoa. Usarinho de granulado. Tem que ter a massa. Tem que comprar a massa. Tem que comprar água, fazer massa e colocar no forno. Não, tem que comprar farinha, E depois... açúcar. Não, água tá primeiro, mas água primeiro. Porque a massa só leva bater. E farinha. E farinha. Então... O que tu fez com meu fogo? Tu fez agorinha. Olha. Faz outro. Ele seca. Não seca não. Vou colocar ele no sol. Vou fazer outra de uma vez. Eu falei pra tu buscar o pão, não, papai não. Não, papai não, mulher. Mãe, quer suco. Não, Só um pouco, mulher. daqui a pouco. Daqui a pouco não. Não dá. Bom, já finalizei aqui, agora vamos passar para a nossa leitura. Fazendo a leitura. Ontem eu estava lendo o livro, esse livro aqui. Aí ficamos no capítulo 13. No capítulo 13, na página 179. Mas hoje não vamos ler ele, vamos ler o quê? O capítulo da Bíblia, gente. Eu tô fazendo, né? Faz dia que eu não faço, mas eu vou começar a voltar a gravar também os capítulos de leitura bíblica para um canal de YouTube que eu tenho em canal, que eu faço leitura bíblica devocional. Eu gravava muito, né? Mas, como comecei a receber muitas encomendas e tô solventando algumas situações, não fiz mais devocional, mas eu vou estar retomando novamente. Agora vamos fazer a leitura bíblica, compartilhar junto com vocês, né? Já fiz meu crochê. Tem que fazer uma base para completar as 3 e finalizar aqui o negócio aqui. Mas eu vou fazer junto com vocês a leitura bíblica do livro de Apocalipse, né? Aí, se vocês quiserem ler sua Bíblia, né, e quiserem me acompanhar, podem me acompanhar. Eu vou estar lendo aqui o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Bom, vamos aí até onde a gente vai. Dime. Eu quero suco, só um pouco. Leemos palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, meu Dios, meu Pai, te damos gracias por estar aquí. Yo te peço, Señor, para que el Señor venga a nos abençoar, darnos sabiduría y entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Y las personas que lleguen aquí no salgan de la misma forma que llegaron, más que salgan también renovadas, transformadas y llenas de tu presencia, Señor. En estos días que estamos viviendo, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y también a vivir segundo conforme a tu desejo y tu querer. Ayúdanos, Señor, a tener un gozo de salvación, Señor, y que nuestros corazones nos entristezcan, Señor, por causa de los afanes y los afanes de este mundo, más que vengamos a estar confiados en ti, tú para siempre, Señor, en todo tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Introducción, libro de Apocalipsis, lembrando que estoy leyendo a método revisado y actualizado.
Comenzamos capítulo 1 y yo leo palabra del Señor en nombre del Pai, do Filho y do Espíritu Santo. Amén. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente deverão acontecer. Brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo assim enviou e as notificou a João, seu servo, o qual manifestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Saudação às 7 igrejas, verso 4 em diante. João, às 7 igrejas que estão em Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem coisas novas e de todo olho o ver. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo os que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim, amém. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, quem é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. João vê Jesus glorificado. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Estava na ilha da chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Efésio, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodicea. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, e de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a nuvem, e os seus pés e seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao latão reluciente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu aqui vi cair a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas é que estou vivo para tudo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno.
Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Gente, cada igreja, cada anjo, quando falam os anjos das 7 igrejas, ele está se referindo aos pastores, aos líderes da igreja, quem dirigem a igreja. Então, esses são os anjos da igreja. Quando você refere, né, que o João ou Jesus falou a anjo da igreja, ele está referindo-se a quem dirige a igreja como tal, né? Capítulo 2. Mensagem à igreja de Efeso. Escreveu o anjo da igreja que está em Efeso. Diz que aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro, Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que pusiste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu santo nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois, se não, brevemente a ti virei e tirarei de seu lugar o teu castiçal e não te arrependeres. Filha, por favor, traz lá o suco. Cuidado. Se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, dar-lhe a de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Giovana? Já? Mensagem à igreja de Esmirna. Ao anjo que está em Esmirna, escreve isto. Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu conheço tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vosotros na prisão, para que sejais tentados e tereis muita tribulação, uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não perecerá o dano da segunda morte. Glória a Deus, aleluia. Boa noite. Mensagem à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve isto: aquele que tem espada aguda de 2 fios. Conheço tuas obras e onde habitas, que onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois
Cuando no, arrependo después. Cuando no, en breve veré a ti y contra él batalharé com as espadas da minha boca. A espada da boca do Senhor e as palavras de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra o novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Vou fazer aqui uma breve informação para vocês saberem. A pedra branca também é dedicada a um vencedor dos Jogos Olímpicos pela sua cidade natal, na qual estava escrito o seu nome, significado da sua cidade, o seu nome, significando que a sua cidade o considerava um cidadão honrado. A pedra branca é uma alusão à recompensa de Cristo virtuoso, do cristão vitorioso na batalha contra o pecado. Mensagem de Tiatira. Mensagem a Tiatira. E ao anjo da igreja da Tiatira escreve isto, diz: o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluciente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E a tua última obra são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensina e engana a meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Dar-lhe tempo para que se para arrepender-se e a sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que porei uma cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Farei e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão na Tiatira e a todos quantos não têm sua doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Outra carga vos não porei, mas o que tendes, reteu até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regará, e serão brandas como vasos de oleiro, como também recebi eu de meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A ti te louvamos e te enaltecemos, te damos graças, Senhor, em todo momento. Bendito seas para todos sempre, Senhor. Capítulo 3, mensagem da igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz, o que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras e tenho um nome de que vives, mas estás morto. Sé vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra depois do que tem percebido e ouvido, guardar e arrepender-te. E se não virei, e se não vigiares, verei sobre ti. Queijo amarelo. É? Eu já conheço
essa igreja roxa, mas não pinte. É feio. Agora ali vai ganhar sem bombom. É, cuidado. Agora ele vai Oi, me perdi. Y si no viciare, veré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora viré. Sobre ti viré. Mas también ten de sabes algunas personas que no contaminaron a sus veces y conmigo andarán de branco, por cuanto son dignos de eso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Isto diz que o que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tudo tinha pouca força, gastaste as minhas palavras e não negaste o teu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Portanto, porque guardaste a palavra da minha paciência, e também eu te guardei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Dime. Aqui. Me dá o teu negócio aqui. Eu tenho o teu. Que de onde você coisa? Meu pai comprou. Agora eu não vou pegar o teu não, vou pegar a minha. Tá bom. Pra fazer minhas. Tá bom. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E quem vencer, eu darei a coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o seu nome e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que descerá do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está na Laodiceia, escreve isto. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fora frio ou quente, porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, rico sou e enriquecido, e nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois celoso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com eles, e ele será comigo. Aos que vencer, lhe concederei que se assentem comigo no meu trono, assim como eu
venci. Assim como eu venci. Eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos estar lendo. Olá Maria, boa noite. Agora vamos estar lendo o capítulo 4, a visão do trono do céu. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira... Não. Como tá, meu bem? Boa noite, meu bem. Tô lendo aqui a palavra de Deus. Tô lendo o livro de Apocalipse aqui. Seja muito bem-vinda. Tô lendo aqui o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Comecei hoje. Aí já leio o primeiro capítulo 1, capítulo 2 e eu tô lendo o capítulo 4. Tô bem, graças a Deus. Aí eu tô fazendo um novo segmento. Já fiz crochê. Ó, tô fazendo essa base, tá faltando só uma. Aí depois que eu terminei de fazer a leitura e que deite a minha filha, eu vou terminar a última base, porque estou fazendo esse modelo aqui. Ó. Né? Mas também compartilhando a palavra, né? Porque nesses dias que a gente vive é muito bom. Então, vou seguir aqui a leitura. Seja muito bem-vinda você que está chegando. Bora curtir a live para trazer mais pessoas que a palavra de Deus também. É bom espalhar, utilizar nossas redes para espalhar a mensagem do Senhor, né? E principalmente o livro do Apocalipse, por as coisas que a gente tem vivido nesses tempos que a gente está vivendo. Vou continuar aqui, capítulo 4 do livro de Apocalipse. Visão do trono visão no trono no céu, no céu. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo disse: Sabe, sube aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um sentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante de uma pedra de jaspe e de sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíram relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um becerro. O terceiro animal tinha rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a um águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam ni de dia ni de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. E os 4 animais davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos os sempre. Tu tem a vontade de morar ali? Tu tem
vontade de malhar no campo? Eu também eu quero. A gente tem que tomar um sonho, meu pai. Não foi eu. Vou terminar aqui pra gente já sair, viu? E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. Lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e tu a vontade são e foram criadas. Por tua vontade são e foram criadas. O livro selado do Cordeiro e o Cordeiro. E vi na diestra do quem estava sentado sobre o trono o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bravando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de sentar e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou um livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, que era o número deles, e o número deles de milhões de milhares. E que com grande voz dizia: Digno é o Cordeiro que foi morto e de receber o poder, riqueza, sabedoria, honra, glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há de dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder, para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Esse foi o capítulo. Eu já aqui capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 até o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Agora eu vou fazer uma última leitura no livro para poder já finalizar essa live. Eu vou estar fazendo uma leitura aqui no livro no livro de Mateus, capítulo 24, para não poder entender os dias que a gente está vivendo hoje, gente.
Capítulo 24. Vamos a leer aquí el capítulo 24. Do capítulo 4 em diante. Não, do capítulo 3 em diante. E estando sentado no Monte das Oliveiras, llegaram-se a ele os seus discípulos e em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua venida e do fim do mundo, da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Aconselhai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por enquanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são princípios de dores. Então vos han de entregar para seres atormentados e matar-vos-á. Sereis rodeados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e se multiplicará a iniquidade, e o amor de muitos se enfriará. Mas aquele que espera, que persevera até o fim, será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e será o fim. Quando pois virdes a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E então os que estiverem em Judea fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas eis, ai das grávidas e das que amamantam naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. É para que estemos vigilantes sempre, gente. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão os iguais. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a luna não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grito clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos em uma
a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, que quando já os seus ramos se tornem tiernos y broten hojas, saberás que está próximo el verano, que está próximo el verano. Igualmente, cuando virdes todas estas cosas, saberéis que Él está próximo a porta. En verdad vos digo que no pasará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu, a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Gente, na parábola da figueira, ele está falando do povo de Israel. E o povo de Israel, ele já tem uma geração. Ele já tem mais de 70 anos, se não me engano, que ele já foi nombrado uma nação, né? Então, quando está falando da figueira, ele está falando de Israel, né? Em várias partes da Bíblia ele se refere a Israel como a figueira. Então, o que acontece na figueira ele está falando sobre o ressurgimento, né? Então, praticamente já passou uma geração, né? Quase 70 anos que o Israel já se tornou uma nação. Então, nós temos que olhar, porque tudo que acontece em Israel nos dá a entender, nos dá a perceber o que há de acontecer na vinda do Senhor. Não dá para prever, né? Mas nós temos que estar alerta, atentos, mas dá para ver, né? Então, é isso. Eu leio até aqui. Deixa que eu ler aqui. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores al diluvio, comían, bebían, casaban-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um deixado o outro, e estando dois moinhos, no moinho será levado um e deixará o outro. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir um ladrão, vigilaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estáis vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir da hora em que não pensais. Quem, pois, é o servo fiel e prudente que o seu Senhor constitui sobre sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vir, achar servindo assim, né? E é isso, gente. Só um garotinho. Eu guardei por todos esses anos. Vocês querem ver? Bueno, y eso, yo me despido primeramente agradeciendo a Dios. Voy a hacer una pequeña oración para terminar esta live. Y bueno, Señor, meu Dios y meu Pai, te doy gracias, Señor, por esta palabra. A ti sea toda gloria, toda honra, Señor, que tu palabra, Señor, no haya salido en vano, Señor, más que puede edificarnos a todos y cada uno, que podamos tener una noche tranquila, llena de paz, porque tu presencia está con nosotros. Cúbrenos, Señor, con tu mano poderosa. Sánanos, Señor, de nuestros dolores, de nuestros malestares, Señor. No permita que caigamos en tentación, mas líbranos, Señor, llénanos de ti,
Padre, que esta noche sea una noche mensual, que podamos dormir tranquilamente, Señor. Yo también pueda terminar mi trabajo y pueda descansar. A ti te doy toda gloria, toda honra, Señor. Cúbrenos con tu sangre poderosa, todos y cada una de las personas que estamos aquí, que estuvieron aquí conmigo. Bendícelas, Señor, porque de alguna forma también, Señor, la utiliza como instrumento para bendecirnos. Y que tu palabra nos llene para siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vamos, termina esta live y nos vemos en un próximo vídeo para seguir haciendo lectura. Mañana voy a venir también, nuevamente, si Dios permite, si Dios lo quise, con crochet y con la lectura de la palabra. Entonces, muy bienvenidos. Nos vemos en un próximo vídeo. Les saluda a su amiga guayanesa. Chao.